Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta casa de amor. Eu gostaria de convidá-los a participar de um encontro fraterno que teremos no dia 15 de outubro, em um sábado à noite. Nós vamos fazer uma galinhada das mais gostosas, com salada de maionese, salada mista e sobremesas. E quem quiser participar conosco desta confraternização, os convites estão à disposição na portaria por R$20. Então, nós vamos ler um pequeno trecho deste livro Palavras de Luz, apanhados de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, e diz assim: cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Estes espíritos que recebem esta cota no plano em que se encontram, somos nós, porque nós somos espíritos vivendo por enquanto em um corpo físico. Então Deus oferece para cada um de nós todas as energias de que precisamos para cumprir com a nossa vivência na matéria. Se viemos reencarnar no nosso planeta para vivermos 90 anos, e se não houver desgaste em excesso dessas energias que recebemos ao nascer aqui, cumpriremos esse tempo de 90 anos. Se gastarmos essas energias com os excessos que a matéria muitas vezes nos chama, iremos desencarnar mais cedo. Então, é uma dádiva, é o primeiro presente que Deus nos oferece ao virmos viver no corpo físico. Essa energia maravilhosa para que a gente consiga cumprir com as nossas obrigações. Sabedores disso, iniciamos o nosso encontro com a oração. Para quem preferir fechar os olhos para se concentrar melhor, elevar os nossos sentimentos ao nosso Pai amado, a Jesus, e agradecer. Senhor, somos-te eternamente gratos por esta energia maravilhosa que recebemos de Ti, para podermos completar as nossas experiências e aprendizados no corpo físico. Que a Tua luz esteja com todos nós, nesses instantes em que estaremos reunidos aqui nesta casa, trazendo-nos o fortalecimento e o reequilíbrio e as bênçãos do alto. Te rogamos, Pai, que as águas colocadas nos frascos à entrada possam ser magnetizadas e em cada gota encontrarmos as energias divinas, a Tua medicação do alto ao bebermos. Que Deus abençoe a palavra do nosso irmão Alexandre, que ele possa dizer a todos nós aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Que a Tua luz, Senhor, esteja com todos nós. Que assim seja. Temos conosco nesta noite o nosso irmão Alexandre, que veio de Montenegro nos gratificar com tudo aquilo que ele aprendeu e vai transmitir para nós sobre o assunto desta noite, que neste mês nós lembramos o Setembro Amarelo e a prevenção contra o suicídio, e será então a nossa última palestra sobre este assunto neste mês. Bem-vindo, Alexandre, muito obrigada por estares aqui.
Meus amigos, meus irmãos de caminhada, todos o nosso fraternal boa noite. É com alegria, com satisfação, que a gente vem a esta casa de luz, de oração e de trabalho, na condição de instrumento e, portanto, de igual aluno das lições, para que possamos aprender todos juntos acerca das leis divinas, do Evangelho de quem nos é guia e modelo, Jesus, à luz da abençoada doutrina dos Espíritos, o Espiritismo ou doutrina espírita, que nos tem um cabedal de conhecimento sobre a temática do dia de hoje, fechando este mês tão importante com esta campanha do Setembro Amarelo, e a própria cor já diz, né, o sinal amarelo quer dizer alerta. Né? Devemos estar alertas quanto a este ato transgressor das leis divinas, cujas consequências, segundo a lei de causa e efeito, é compatível com o ato, com a intenção, assim como toda a ação no bem, pautada pelo amor, pela caridade, também tem suas consequências. A diferença está na intenção. E diante desta intenção, é que nós vamos refletir, na noite de hoje, acerca do suicídio e da importância que temos que dar à valorização e preservação da vida. Nós vamos nos valer de algumas projeções para nos auxiliar na reflexão, né, que é vasta, e arriscamos dizer que nenhuma outra doutrina respeitosa do ponto de vista é tão completa quanto o Espiritismo, nos dando detalhes, aprofundando este ato de forma científica, sim, filosófica e com um cunho religioso dos mais importantes. Então vamos começar com alguns apanhados gerais sobre números estatísticos. Tenho certeza que alguns expositores passados devem ter falado sobre esses números. Então é bom nós fazermos alguns apontamentos gerais. Talvez alguém esteja vindo aqui pela primeira vez, né, hoje, ou não veio das outras vezes. Então é importante a gente ter um trabalho o mais completo possível. Estatisticamente falando, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, segundo estimativa da OMS, Organização Mundial da Saúde. Aproximadamente 800 mil pessoas se matam a cada ano, 2.200 a cada dia. No Brasil, aproximadamente 12 mil casos por ano, o que dá uma média de 32 suicídios por dia. A média de suicídios aumentou 60% nos últimos 50 anos. Aqui, nós temos no site da Zero Hora, do Clique RBS, uma estatística que puxa um pouquinho para o nosso lado, aqui do Sul, né? Mas não é menos preocupante. Suicídio, o mal invisível que mata mais de 1.000 gaúchos por ano. Recentemente, o nosso confrade Felipe, aqui da cidade de Lajeado, esteve na nossa sociedade e comentou um dado curioso. Ele nos colocou os dados de uma legista, de uma perita, que diz para ele que o suicídio mata mais que o homicídio. Tamanha a gravidade, então, do ato. E por causa de números como esse, é que a Organização Internacional de Prevenção ao Suicídio, que encontrou apoio aqui no Conselho Federal de Medicina e na Associação Brasileira de Psiquiatria, além da Federação Espírita Brasileira e da União Municipal Espírita, que abrange as nossas cidades aqui, também se engajaram nesta campanha que começou em 2014 e que deve sim ganhar muita força. Não só a partir desse ano, mas o ano passado, este ano e daqui para frente. 2016, 2017, nós precisamos falar sobre isso.
mais alguns dados. 3 gaúchos morrem a cada dia de uma doença invisível. No Brasil, são 32 mortos diariamente, taxa superior à de vítimas de AIDS e de alguns tipos de câncer. No Rio Grande do Sul, são 10,4 casos a cada 100 mil habitantes. É o dobro da média nacional. Nos últimos 19 anos, mais de 21 mil pessoas morreram. Um número excedente que excede a população de São Francisco de Paula, aqui no estado. No caso do suicídio, há algumas frases-chave que nós podemos ouvir por aí e que podem ser o sinal de uma propensão a esse ato. Então, vamos refletir sobre algumas. Frases do tipo: a vida não vale a pena, eu só dou trabalho para os outros, seria melhor estar morto, minha vida não tem sentido, ou sou um peso para minha família. Quem já não ouviu frases parecidas assim? E também as respostas a essas frases, que psicologicamente, emocionalmente, de forma caridosa, não ajudam em nada. Por exemplo, deixa de bobagem, que besteira, vai passar. E a gauchada aqui também engrossa o caldo dizendo aquela última ali, ó. Não, isso é falta de laço. Quando está em depressão, quando está querendo, se matar, não, isso aí é falta de laço. Não ajuda. Psicologicamente não resolve. De 15 a 25% das pessoas que tentam suicídio cometem nova tentativa. E no ano seguinte, e 10% delas conseguem se matar nos 10 anos seguintes. Está lá no Guia de Prevenção ao Suicídio, editado pela Secretaria de Saúde aqui do Estado e do Ministério da Saúde. Em 90% dos casos, há associação com um transtorno mental, com depressão, com o uso de álcool e drogas, com algum trauma infantil e com o abuso emocional. O que é isso? Aquelas frasezinhas ali que às vezes a gente fala para as pessoas de uma forma mais branda, de uma forma mais grave, mas que podem incitar a pessoa a cometer tal ato. Quem já não ouviu ou falou algo parecido, em maior ou menor intensidade? Não devia ter nascido. Não serve para nada, hein? Cobranças em excesso, os bullying de hoje em dia, tudo pode ser o estopim, o gatilho para algo pior. Não é verdade aquela frase final ali, sublinhada? O poder da palavra é superior ao poder de uma punição física, de uma agressão. A palavra ela pode ferir e matar mais do que a agressão física. E às vezes a gente dispara tanta coisa por impulso. Nós podemos ir matando as pessoas aos poucos, ou fazê-las cometer tal ato, por uma falta de reforma íntima nossa. Santa doutrina espírita, que nos alerta para a importância da reforma interior, do despertar de consciência para se prevenir esse ato em si mesmo e também, em hipótese alguma, despertar no outro. Também há um crescimento de suicídio entre os jovens, diz o artigo. Entre 2002 e 2012, as taxas de suicídio no Brasil foram, dos 10 aos 14 anos, 40%. E dos 15 aos 19 anos, 33,5%. Aumento considerável nas tentativas de suicídio por envenenamento de gaúchos, dos 8 aos 17. Em 2005, 492, contra 626 em 2013.
Devemos ou não devemos falar sobre isso? Como alerta? Como prevenção? Como um sinal amarelo mudando para o vermelho, no sentido de pare, não faça, porque a seguir nós vamos ver por que não devemos fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra básica de Allan Kardec, jamais tem o homem o direito de dispor de sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Às vezes nós pensamos assim, somente Deus tem o direito de tirar a nossa vida. Nós não temos esse direito. Acontece que nem Deus tira a nossa vida. Ele é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. O que ele faz? Ele retira do cativeiro da terra. O mestre disse, Jesus, que aqui a gente só experimentaria aflições. E aqui é um vale de lágrimas. E completou que a felicidade não é desse mundo. E essas dificuldades, essas dores, esses sofrimentos, bem suportados, com resignação, com força, com coragem, levam à felicidade verdadeira do verdadeiro reino, que não é aqui. Nós temos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez. Lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho, em extensão, e em temas relacionados à aflição, que é o que mais atinge a criatura humana nesse plano de expiação. Lá fala do suicídio e da loucura. E fala das concepções materialistas que acreditam que depois daqui há o nada. E os espíritos refletem sobre isso, nos estabelecendo um parâmetro, uma comparação entre a doutrina materialista, que diz que se eu sofro aqui, se eu tenho tantas dores, desesperos, privações, e a doutrina materialista diz que se eu me matar eu vou encontrar o nada, que é nada, ela na verdade está incitando a cometer esse ato. Porque dentro do desespero da pessoa ela pode pensar, entre a dor e o desespero que eu estou passando e o nada, eu vou querer o nada. Pelo menos eu me livro dessa dor toda que eu estou passando. E aí é um excitante ao suicídio. Então a doutrina materialista em nada previne, em nada ajuda, em evitar. E a doutrina espírita? No que ajuda? Muito. Olha em seguida ali. O espírito é imortal, imperecível, e é por isso que pelo suicídio ele não desaparece. Assim como também não deixa de sofrer, porque a vida prossegue em outro plano, após a destruição do invólucro carnal, o corpo físico. Ou seja, aqui nós já entendemos que não há morte. Há uma passagem para outro plano, para outra expressão de vida. E Kardec foi minucioso nessa codificação, na organização dessas revelações. Ele usou um método científico profundo para organizar todas essas informações e nos passar de forma lúcida, organizada, só nos restando o estudo aprofundado, continuado e dedicado. Por que as pessoas se suicidam? Fica a pergunta. Muitas vezes é um processo sim, de fuga. A pessoa quer fugir de determinada situação que o atormenta, que o incomoda, que o faz sofrer. E ali nós temos alguns exemplos. A morte de um ente querido, um desastre financeiro, uma desilusão amorosa, o diagnóstico de uma doença grave, terminal, depressão, uso de álcool, drogas, lá no início, nas estatísticas do site da Zero Hora.
Enfim, dominado pela angústia, a pessoa resvala para o desespero e passa a enxergar na morte a solução para o seu problema. Um mergulho no nada. Está aqui a teoria materialista. Vou me aliviar, vou me acabar, né? Depois é nada. É melhor ter o nada do que a dor, o desespero. E a pessoa resvala no ar. Agora sim, vamos ver as consequências do ponto de vista espiritual. A doutrina espírita, este tratado, esta ciência de saber profundo, nos esclarece. A primeira consequência para o suicida é a terrível constatação de que ele não conseguiu alcançar o seu objetivo. Ele não morreu. Ele pôs sim fim ao corpo material, a expressão grosseira da sua existência. Ele cessou a força vital da carne. Isso ele fez. Agora a vida, terminar com a vida, dom divino para a nossa felicidade. Não, isso ele não conseguiu. É a primeira decepção dele. Ele não foi deletado da vida. Ele continua a existir. E agora, ele sente e sofre em outra dimensão, experimentando tormentos 1000 vezes acentuados. Ele quis se livrar de alguns problemas aqui do plano terreno, mas adquiriu piores agora do outro lado. Se agora aqui na terra o credor não corre mais atrás dele, cobrando aquela dívida que tornou-se impagável, por exemplo, ou então eu abro o envelope e vejo o diagnóstico de uma doença terminal grave, onde eu não consigo nem aurir forças para combatê-la, para ter a força, a coragem. E daí? Do outro lado, o que acontece? Coisa muito pior. Situações traumáticas e apavorantes, segundo a literatura espírita, segundo o ensino dos mentores que estão muito mais acostumados a ver a situação do suicida do que nós que estamos aqui estudando. Nós ainda somos mero alunos dessas lições, mas os mentores são catedráticos. Eles sabem o que estão falando. O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se pressionada por uma quantidade invariável de desafios e precipita-se na ilusão. Sim, na ilusão da morte. Porque ninguém consegue tirar a própria vida. Quantos, antes de consumar esse ato, ou aqui mesmo, falando aquelas frases do início lá, diz assim: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Quem já não ouviu coisa parecida? E os mentores, então, eles colocam 3 pontinhos nessa frase e completam: para o bem. Tu faz da tua vida o que tu quiser para o bem. Porque para o mal, para o desvio da lei, tem consequências. Assim como há consequências boas para quem está reto na lei. É a lei de causa e efeito, que nos fala da consequência dos nossos atos, desde o mais íntimo pensamento ao mais escancarado ato ou palavra. Nada passa desapercebido. Então não adianta dizer a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, porque a vida é dom divino para nós. Há uma força maior que nos deu essa vida que a gente diz que é nossa. E na condição de criaturas, nós temos que obedecer a um Criador, que quer a nossa felicidade. Mas como que é a minha felicidade se eu tenho uma vida de cão? Se a minha vida é um inferno? E vai continuar sendo, se continuar atraindo com este pensamento. Se não ver nessas dificuldades a oportunidade de aurir forças. Mas isso eu não consigo. Se a pessoa está depressiva, se ela mesma não consegue se levantar, busque ajuda. Neste momento
Orgulho e vaidade não ajudam. Dobre-se. Peça sim ajuda da medicina convencional, da psicologia, da psicoterapia e sim da psiquiatria. Porque o que dizem se a gente vai procurar um psiquiatra que é médico de quê? Louco. Se precisar buscar um psiquiatra, não precisa botar no Face. Estou indo no psiquiatra, beijos. Não precisa dizer isso. Guarde para os amigos mais íntimos, aqueles amigos verdadeiros mesmo, que tu pode se abrir e dizer, ó, eu vou no psiquiatra, eu não estou bem. Porque vamos dizer isso. Ih, tá, bloqueou? Não ajuda. Não ajuda. Então busque o auxílio. Não é vergonha nem para ninguém. E junto deste auxílio da medicina convencional, acrescente, porque o momento agora não é de briga, não é degladiar ciência e crença, ou espiritualismo, ou religião, enfim. O momento é de agregar e não desagregar. Então acrescente a medicina convencional, a terapia espiritual, o tratamento espiritual. O momento agora é atacar este suicídio de todos os lados. Para que essa ideia, saia de vez da cabeça e opte pela vida. Mais consequências para o suicida. E agora sim, começa a ficar pesado. Começa a ficar forte. O assunto em si já é delicado. Agora, a revelação que a espiritualidade nos traz acerca das consequências de quem faz esse ato e o que encontra do outro lado é de se fazer um Pai Nosso por linha, lida aqui, ó. Por exemplo, suicidas há que anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. Ou seja, o ato do suicídio fica visitando a consciência do agora espírito suicida a todo momento. Por exemplo, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de deserdar da vida. E agora a pior emoção de toda é acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Isto sim é a pior sensação que o suicida tem. Agora acrescenta a isso, a todo momento, o barulho do tiro, o barulho das rodas de quem se atirou na frente de um carro, ou então o corpo se espatifando nas pedras, se joga de algum lugar. Todo momento isso vem à consciência. É um tormento que nós não conseguimos aqui ter ideia da condição de encarnados. E o pretendemos ficar por um bom tempo também. Agora, eu ainda ligado ao meu corpo físico e assistindo a decomposição dele, sentindo esta decomposição. O que é isso? Isso parece filme de terror, mas é um terror para o espírito, sim. Porque foi consequência do seu ato, impensado, desesperado. Isso é consequência, isso não é castigo. Não é castigo de Deus isso aí. Foi Deus que fez empunhar a arma e puxar o gatilho? Não foi Deus. Não foi Deus. Quando isso acontece, é porque os laços que unem o espírito ao corpo não foram desligados corretamente. E todos. Somente os técnicos espirituais, os mentores altamente capacitados e esclarecidos, conseguem realizar o processo de desencarnação de forma completa. No suicídio não há isso. Imaginemos uma camisa social toda abotoada, bonitinha. Nós temos duas maneiras de tirá-la. Ou a gente desabotoa, botão a botão, e a retira, ela sai inteirinha. Só guardar ali, dobrar, ótimo. Agora experimenta rasgar a camisa. O que acontece com os botões?
Uns ficam presos, outros pendurados, outros voam, saem voando. A camisa fica toda. Então, o que acontece com o suicídio? É o rasgar da camisa. Tem laços que unem o espírito à matéria que ficam ainda no corpo, outros saem. Como é que ele não vai sentir as impressões do corpo ainda? Como é que ele não vai estar preso ao corpo se o desligamento não foi feito por completo e corretamente? Então ele sente sim tudo isso. Desde o ato visitando a consciência até acompanhar a decomposição do corpo. Sentindo tudo isso. Eu acho que essa ideia do suicídio já está longe. Né? Eu acho que não é a melhor coisa a se fazer. É buscar ajuda. É descer do pedestal do orgulho e dizer, eu preciso de ajuda. E a repercussão no perispírito, ou corpo espiritual, como chamou o apóstolo Paulo, sendo um corpo sutil que interage com nossos pensamentos e ações, é afetado de forma dramática. E no processo da reencarnação, esses desajustes perispirituais decorrentes do suicídio tenderão a refletir-se no novo corpo físico, dando origem a males variados, correspondentes ao tipo de agressão que o indivíduo cometeu a si mesmo. O suicida não está perdido perante as leis divinas. Ele cometeu esse ato por atração vibratória. Ele pode frequentar zonas espirituais inferiores, condizentes com o ato denso, negativo que fez. Agora, ele não fica lá por toda a eternidade. Ele não fica lá para sempre. Ele pode se arrepender. Ele pode querer se redimir. E aí Deus não vai ajudá-lo. Se há um arrependimento sincero, e ele faz a súplica, ele fica lá o tempo necessário para expurgar, para aprender, que não devia ter feito, e pede uma nova chance. E aí perguntamos, se um pai terreno dá 2, 3, 4, 10 chances para o seu filho aqui na terra para ele se redimir, por que Deus, que é pai, faria diferente? Uma mãe terrena, um pai terreno perdoa, dá uma nova chance, ajuda, ampara. E por que a gente diz que Deus não faz? Por que ainda há essa ideia de que há penas eternas? Quer dizer, independente do arrependimento que ele tem, ele vai ficar lá, porque ele errou uma vez. Infelizmente, o suicida não erra só uma vez. Se ele tem esse pensamento, ele já tentou em vidas passadas, ele já consumou em vidas passadas, e ele vem nesta para evitar, para tirar essa tendência da sua consciência. Às vezes não dá, às vezes se vence. Isso vai de cada um, desse despertar para a espiritualidade necessário para nós. Então ele é resgatado, né? Vamos ver o caso do André Luiz, por exemplo, né? Do filme Nosso Lar. Ele ficou um tempinho no umbral lá, porque ele foi o típico caso de suicida. Mas como? O André Luiz não se suicida no filme? Ele não se mata? Como assim ele foi considerado um suicida? Engraçado, na abertura aqui a nossa Nani não falou de suicídio indireto, né? Com o tempo a gente vai gastando as energias vitais do nosso corpo com os nossos vícios, com os nossos exageros. Isso é suicídio indireto. Eu não fiz ele de uma vez, mas aos poucos eu vou me matando. Como? Cigarro, bebidas alcoólicas, a sexualidade exagerada, as paixões, os apegos. Tudo isso vai nos matando. O corpo material tem grandes reservas energéticas, mas não suportam anos atrás de anos de maus tratos. Uma hora
Acontece. E a gente parte antes da hora. E podemos ser considerados suicidas indiretos. Tratados como tal. Mais um motivo de reforma íntima. Mais um motivo para passar ao longe o suicídio. Então cuidemos para não ser suicidas em potencial. Mesmo que a gente não queira ter um dos atos descritos ali, fazer nada. Mas eu não quero me atirar debaixo de um carro, eu não quero pegar uma arma, eu não quero me enforcar, não quero nada disso. Ah, mas continua fumando, continua bebendo, por anos e anos a fio. És um suicida em potencial. Então, a reforma íntima proposta pela doutrina pega tudo. Pensamentos, atos, palavras e os vícios orgânicos. Também. Então, esse suicida é resgatado. Né? Ele pediu súplica, se arrependeu. Tudo bem. As caravanas dos mentores que passam frequentemente pelo umbral, pelos espaços inferiores, recolhem esse irmão. Ele vai para as colônias de refazimento, de reeducação do espírito, ele é tratado, ele é conscientizado, e ele recebe uma nova oportunidade, sim. Pois o nosso Pai nos dá tantas encarnações quantas forem necessárias, até atingirmos a felicidade prometida para nós. Mas nós precisamos querer. E é lá que ele percebe que este perispírito foi lesionado. E que agora, para resgatar tal ato, para que ele coloque, para que ele deixe incrustado no seu espírito e na sua consciência que ele não deve tornar a fazer, a próxima encarnação vem com algumas limitações. Por exemplo, aquele que se deu um tiro no ouvido. O próximo corpo material que ele possa vir a ter pode ter deficiência auditiva, porque ele mesmo acabou com o aparelho auditivo. Pode ter debilidade mental, porque ele acabou com a sua massa encefálica, seu cérebro. Então o próximo corpo vem com essas chagas, vem com essas limitações. Vamos por um exemplo bem prático. Eu quero fazer um pão. Eu uso uma forma retinha, perfeita. Faço lá a massa. Depois que o pão sai pronto, ele sai perfeitinho com a forma, né, da forma. Ok. Agora experimente entortar essa forma, de alguma forma. Dá um soco nela, deixa ela meio desbeiçada. Assim. Aí faz o pão. Como é que o pão vai sair? Ele vai sair com o defeito no exato local que eu fiz o soco. Ou seja, castigo de Deus. Eu mesmo promovi para mim esta limitação. E eu quero que Deus passe a mão na minha cabeça e me dê um corpo perfeito. Porque Ele é amor. E se dizem que Deus é amor, Ele não olha os meus erros. É assim? Quem faz isso com os seus filhos? Agora chegou um ponto. Eu demonstro que amo o meu filho se eu passo a mão na cabeça dele? Se eu passo vista grossa para os erros? Não. E o nosso Pai que ama educando, também não o faz. E Ele é superior a nós, na condição de pais, mães, enfim. Então Ele ama educando. E nos dá um corpo compatível com o que a gente oferece para Ele em termos de consciência, em termos de atos. Isso é justiça. Isso é ser justo. Porque senão a gente reclama aqui, né, das pessoas, mas eu faço a mesma coisa, o outro recebe mais do que eu e tudo, e a gente quer algo de justiça. Que a justiça seja feita. Mas a justiça do Pai é feita todo dia. E a gente reclama. Ou seja, porque a gente não conhece todo o contexto do Espírito. A gente vê o corpo. Aquela situação imediatista que estes olhos estão vendo. Agora, o que aquele Espírito fez no seu passado, a gente pode deduzir pela vida que ele leva. E nos incita o quê? A aprender alguma coisa com aquilo. O livro Consolador, de Emmanuel, Psicografia do Chico, diz assim, lá na pergunta 154. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela característica do falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia.
Nunca esse atributo do Pai se fez tão necessário quanto neste ato, o suicídio. Misericórdia, Pai. Eu errei. Eu quero outra chance. Eu não devia ter feito o que fiz. Súplicas parecidas, os espíritos suicidas o fazem a todo momento, no umbral, nas zonas espirituais inferiores. E se é de coração, e se é sincero, como Deus vai virar as costas? Que pai cujo filho quer um pão lhe dá uma pedra? Não. A misericórdia divina abrange todos os seus filhos, mas esses filhos têm que querer, têm que colocar a sua intenção nessa mudança, esse desejo de reparação. Dentro desse processo de valorização da vida, nós não estamos sozinhos. E nós precisamos sim procurar ajuda. E no que este espaço aqui nos ajuda? Não está ajudando hoje à noite? Está. As reflexões que a espiritualidade nos coloca essa noite são das mais importantes. O que as casas espíritas fazem para nos ajudar? São postos de socorro, sim, tanto para encarnados como para desencarnados. Para nós aqui, a Casa Espírita oferece este momento de reflexão, de exposição dos postulados espíritas que nos esclarecem, que nos dão aquele clique e que nos dão revelações que nenhuma outra crença promove. A gente não ouve isso aqui em nenhuma outra crença. Nenhuma aprofunda tanto quanto a ciência espírita sobre o tema. A casa oferece a exposição, oferece o atendimento fraterno, oferece os passes, a água fluidificada, os grupos de estudos, tudo para que a gente possa introjetar no espírito essa consciência e optar pela vida. E para os desencarnados, a ajuda para quem já consumou o ato e está do outro lado padecendo? Sim. As reuniões mediúnicas, onde os benfeitores trazem-se suicidas, resgatados, para unirem forças nesses trabalhos, serem esclarecidos, medicados e encaminhados para as colônias espirituais. Sim, porque o trabalho é sério. Porque num centro espírita não há chamamentos de mortos. Lá eles chamam os mortos. Isso aqui não é Deuteronômio. Isso aqui não é Levítico. Isso aqui não é a época mosaica. Isso aqui é doutrina espírita codificada, científica, filosófica e religiosamente. Então a tratemos como tal. Amai-vos, sim. Instruí-vos também. Então, os trabalhos mediúnicos sérios, habilitados por pessoas experientes, sérias, estudadas, fazem toda a diferença para salvar a vida dos desencarnados também. Necessário. Nos encaminhando para o final, algumas literaturas sugeridas aqui para quem quiser se aprofundar no tema, porque ele não se esgota aqui, nessa exposição de hoje. Do Richard Simonetti, Suicídio, Tudo o que Você Precisa Saber, um livro de perguntas e respostas, abordando o suicídio à luz da doutrina. A obra básica O Céu e o Inferno, na segunda parte do livro intitulada Exemplos, tem depoimentos de espíritos suicidas e entre outros também. Suicídio, Falsa Solução, do Alírio Cerqueira Filho, também. E o Livro dos Espíritos, no livro 4, Esperanças e Consolações, lá no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, Desgosto da Vida, Suicídio, questões 943 a 957. Allan Kardec realiza as perguntas e os imortais respondem para nós. E este, um verdadeiro tratado sobre suicídio, da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. São mais de 500 páginas. Tudo isso? Eu não vou ler esse livro. Não, mas é necessário. Não tem figurinha. Né? Não tem figura. É texto direto. Mas é muito elucidativo. E aqui nós costumamos dizer, a cada página um Pai Nosso.
especialmente pelo início, onde relata a trajetória do espírito Camilo Cândido Botelho, que se dá um tiro no ouvido e passa pelos padecimentos que a gente refletiu aqui na noite de hoje. Mas depois desse padecimento todo, o livro nos diz que a nossa querida Maria Santíssima, com a legião dos servos de Maria, benfeitores espirituais dedicados e amorosos, são aqueles que guardam, que protegem, que ajudam esses suicidas tão sofridos. E mostra que a misericórdia de Deus não tem limite. Mas, claro, antes prevenir e remediar. Então não esperemos estarmos do outro lado para aí acreditarmos. Porque o momento de aprendizado sobre isso é aqui. É agora. É neste momento que estamos encarnados. Ah, mas será que é verdade tudo isso aí? Será que não é na cabeça do Kardec isso aí? Não vamos querer nos matar para saber, né, gente? Não, né? Vamos me matar para ver se é isso mesmo. Por favor. Então busquemos o esclarecimento à luz da ciência espírita. Porque ciência não é só tubo de ensaio, calculador, computador e outros instrumentos científicos que a gente conhece aqui normalmente. Não. A ciência é um saber profundo e ela nunca é definitiva. Ela está sempre se redescobrindo, se aperfeiçoando. E para o espírito, quer ser imortal? Claro, também. Então busquemos esta ciência. Já falamos bastante, né? Mas convidamos a todos a conhecer mais sobre o tema, a ler o livro dos Espíritos, nas questões propostas, a estudarem na casa, a buscarem o conhecimento do Espírito, do seu próprio ser, para que a gente valorize a vida, para que a gente escolha a vida, porque há sempre uma solução. Muito obrigado, principalmente pela paciência de todos. Esperamos que essa seja uma das muitas vezes que possamos visitar os irmãos e revê-los novamente. E acho que a ideia do suicídio passa de longe agora, né? Tomara, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. As crianças podem subir. Senhor da vida, Deus Pai de todos nós, enquanto recebermos o passe, energias vindas de Ti, Senhor, queremos agradecer a vida que temos, todo o aprendizado que recebemos, a oportunidade de nesta casa recebermos o amparo e as bênçãos vindas do alto. Por alguns segundos, em silêncio, ouvindo esta música harmoniosa, recebemos todas as energias de que merecemos e necessitamos.
Amigo Jesus, somos-te eternamente gratos pelas maravilhosas energias que aqui recebemos, neste ambiente de tanta luz. Que possamos manter essas vibrações seguindo teus exemplos de paz, de humildade e de amor. Vão em paz, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos nós. Boa noite a todos, e que assim seja.